30. Hebreus, capítulo de número 13, versículo 9, diz a palavra de Deus: versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com alimentos que não trouxe proveito algum aos que com eles se preocuparam. Nós lemos o texto em Efésios, e eu quero refazer essa caminhada no capítulo de número 2. Capítulo 4, foi a segunda parte que lemos, Efésios 4, versículo 14. Para que não mais sejamos meninos, inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Eu quero repetir com os irmãos essa parte. Astúcia tendente à maquinação do erro. Tendência a maquinar o erro. Poder sentar os irmãos. Meus amados irmãos, nós nos atentamos nessa manhã para as Escrituras Sagradas e para nos advertir mais uma vez do vosso caminhar no Senhor, advertir de nossa passagem aqui por esse orbe terrestre, a nossa caminhada aqui neste tabernáculo, os propósitos e os desígnios de Deus para nossas vidas. É que nós temos aqui sempre ventilado a situação odierna dos nossos dias. Temos, cada um de nós, todos estes, que ventila aos quatro cantos desse planeta, dessas placas terrestres, através da mídia, dos meios de comunicação, o cumprimento, é verdade, das Escrituras Sagradas, a apostasia, o aumento desenfreado das tendências e maquinações dos frutos da carne e todo um ambiente propício à proliferação, a temperatura adequada, os alimentos adequados, para que se cada dia manifeste a tendência pecaminosa do primeiro homem, o primeiro Adão. Temos também observado as tendências e os desenvolvimentos de muitas linhas de pensamento reacionárias, apostáticas, que invalidam as Escrituras Sagradas. E nós temos notado que, me parece que por ser um modismo, muitas pessoas, elas acham atraentes e sedutoras. Nós estamos observando muitos trejeitos, influências até mesmo na moda, influência
na forma de falar, nós sabemos das tendências, desde quando você existe, a sua idade cronológica, o seu desenvolvimento psicoemocional, psicológico, você tem notado as influências, não é verdade? Na moda, você vê hoje, algum tempo atrás, na década de 80, por exemplo, a moda unissex. Sempre houve uma cultura de que o homem usava a roupa de homem, a mulher usava a roupa de mulher. As escrituras orientam o homem a ser homem, a mulher a ser mulher. Mas nós sabemos que estamos no mundo jaz no maligno, e o inimigo ele quer moldar. O inimigo ele quer deixar a sociedade e o mundo nele, não fora dele. E Jesus disse, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, porque o mundo jaz no maligno. O mundo ama o que é seu. Então este maligno ele quer doutrinar, ele quer permear o ambiente, ele quer pontuar, ele quer deixar todos à sua moda, e ele tem os seus instrumentos. Nós vemos a influência na moda, na forma de se vestir, nos padrões. Na década de 80, lançou-se uma moda de colã. Era tipo uma peça íntima que se unia à peça do sutiã do busto e fazia uma peça só, de colã. Me parece que isso era o nome, não é isso? E aí era aquela peça que me parece ser um maiô hoje, mas se usava o colã. E várias modas, as influências. Se saísse um filme, havia um jargão, né? E aí meu rei, isso influenciava também a forma de falar. O linguajar era influenciado por um modismo. Quando aqueles grandes diretores das indústrias cinematográficas, George Lucas, Steven Spielberg e vários outros que fizeram filmes que carimbaram uma geração, década de 80, ET, né, no espaço, e aí Blade Runner, né, vários outros filmes, e as influências na escola, no linguajar, de algum trejeito ali do ator, né, um sotaque, isso influenciou e influencia até hoje em muitas pessoas, um modismo, o jeito de falar, né, como tem nos períodos das estações a fruta, o período do jambo, período da manga. Obviamente, lá o dono da mercearia da esquina, ele ia lá em Feira de Santana, comprava um balde de gude e começava a vender gude. Daqui a pouco, o outro vizinho da outra mercearia comprava gude. Então chegou o tempo de gude. Acabava o tempo de gude, ele ia e comprava o peão. E aí começava o tempo do peão, né? Ninguém sabia como é que... estava no tempo de jogar peão, mas eram os donos das mercearias que iam ditando essas regras para poder vender, ter uma lucratividade. Aí depois tinha pipa, chegou o período de pipa. Eles davam as regras das nossas brincadeiras, a picula, triscou-pegou, esconde-esconde, e aí havia tudo isso na questão lúdica da criança. Na moda veio a roupa unissex, era uma proposta de unir os sexos, para que você entenda que nada começa de forma esporádica, né? De forma supérflua. Você quer entender alguma coisa, você precisa precustrá-la, porque ela não iniciou do dia para a noite, não há nada de novo debaixo do sol, há um início. Uma televisão hoje você pega, enrola ela como uma cartolina, bota debaixo do braço, numa finura de uma folha de papel, você estende ela na parede e ela lá capta a energia e ela vai funcionar, mas sem saber que se abrisse o fundo de uma televisão na década de 60, recebia uma carga de 13.000 volts e morria com uma alta tensão, porque ela era carregada estaticamente, eletromagneticamente, ela conservava no duplo imagem uma carga altíssima de energia. E ela pesava de 60 a 80 quilos, uma televisão imensa que era 4 anos para carregar. Então uma criança que nasceu hoje não sabe como foi que começou a televisão. Saulo não sabe como começou a televisão. Ele pegou o bonde andando, mas você também pegou o bonde andando. Você não sabe qual foi as influências da Segunda Guerra Mundial, da Revolução Industrial. Então é por isso que é preciso entender o pé das coisas que chegou até hoje. Então, o unissex, a forma do falar,
né, do se comunicar com o outro, e nós vemos como as Escrituras, elas nos orientam como povo de Deus, como sacerdote real, como lavoura santa do Senhor, realmente aquilo que nós devemos nos debruçar e aquilo que nós devemos nos preocupar. Nós não deveríamos estar preocupados com inovações, porque cada árvore ela tem o seu fruto particular, tem sua textura particular, tem seu sabor particular. Você não pode ficar preocupado com a polpa da manga, com a maciez da manga. Existem várias espécies de manga. Manga jasmim, manga palma, manga de laboratório, manga cruzada geneticamente, para ter uma maior duração de exportação, para ter uma melhor qualidade da sua frutose, do seu sabor. A manga espada, a manga carlota, né, coração de negro, e por aí afora vai. A batata, por exemplo, aqui no Andes, existe mais de 500 a 600 tipos de batata. Batata doce, batata do reino, batata beterraba, batata abóbora, né? O milho, por exemplo, aqui nos incas e os astecas, eles cultivavam mais de 50 tipos de milho. Milho roxo, branco, de várias tonalidades, vários tipos de vitamina. Tinha os bancos genéticos que os índios cavavam e colocavam sementes dentro de potes, dentro da mata cavado, para que numa hecatombe, numa enchente, eles pudessem manter essas sementes de pai para filho. Hoje temos os bancos de sementes lá em Genebra, na Suíça, que são os maiores bancos de sementes mundiais. Então, cada semente, cada fruta, cada verdura tem o seu sabor particular. Você não precisa ficar aí confundido querendo que um pé de jaca tenha melancia. Por que você então se demove da sua forma, você se torna uma pessoa inconstante, levado pelo vento, preocupado, né? E até muitas vezes você traduz que o Evangelho de Cristo não é mais o mesmo. Quantas pessoas decodificam, o Evangelho não é mais o mesmo. O Evangelho ele é inabalável. A igreja de Cristo é indestrutível. O que está acontecendo aí não é povo de Deus, não é igreja de Deus. Você não vai querer atribuir que o fariseu, o saduceu ou qualquer outra nomenclatura religiosa é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é uma estrutura à parte do mundo. Onde está ele? Onde está a igreja? Onde está o corpo? Deus o sabe, na sua eterna onisciência. Ele conhece os seus. Quem faz parte dessa comunhão, quem tem o nome escrito no livro da vida, não pretende saber quem é. Não sou juiz. Sabe Deus o fruto e a vida íntima, cotidiana e particular de cada um. Então, nós não estamos perdidos de um tiroteio, sem saber para onde ir, sem ter um guia. As Escrituras, ela norteia qual é o nosso posicionamento, o nosso olhar, a nossa diretriz, a nossa direção, o nosso foco. Jesus era o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Nele não há mudança de variação. Ele não é um Deus mutável, que muda ao sabor do dia ou ao prato do cardápio. Ele continua sendo o mesmo. Essa é a nossa fé. É para isso que o escritor de Hebreus aqui, ele nos convoca, quando ele diz, lembrai-vos dos vossos guias, os pastores, os mestres, os discipuladores, os doutrinadores, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito de sua carreira, imitai-lhe a fé. Ele aponta a fé que é um divisor de águas, a fé que sem ela é impossível agradar a Deus. Não é preciso, não é interessante nós chegarmos aqui com técnicas, terapias, com aulas de conhecimento, tudo de forma robótica, de forma humana, né, de forma dinâmica, com uma Bíblia, com toda uma liturgia, e fazer a religião acontecer, fazer a estrutura religiosa acontecer,
ser tudo apenas uma aparência, algo estereotipado, e por dentro não há uma realidade. Na hora do frutificar, vai ser conhecida que essa estrutura, ela não vai perdurar, ela não tem a graça de Deus, não tem a presença de Deus e não tem a aprovação de Deus. É uma oferta que se tornará vômito de uma hora e de um momento onde não se é quente, onde não se é frio, é morno. E na leitura de Deus, e quando Deus vai absorver esse sacrifício, essa oferta de louvor, de adoração, da sua vida íntima, é só uma figueira que vai ser amaldiçoada, que é bela, frondosa, mas é uma estrutura estilo a Torre Eiffel, vazada de todos os lados. E você se sente, muitas vezes, mentalmente sustentado por uma coletividade, você se sente bem, você não tem um crivo pessoal, você não tem uma introspecção pessoal, você não tem um aprofundamento de si, não faz uma leitura da sua vida, porque você faz parte do grande Big Brother, da coletividade, todo mundo junto, o tomate de caminhão japonês, todos igual, a estrutura acontece, o evento acontece, e não há um ponto de interrogação se eu realmente estou na presença de Deus e agrado a Deus, se Deus é o meu Senhor, né? Se eu não vou ouvir da sua boca, apartai-me de mim, vós que praticais a iniquidade, que não vos conheço, e vamos viver de uma rotina. A nossa preocupação não é sobre a textura da manga, não é sobre o sabor particular da jaca, uma fruta espinhosa ao redor, mas suculenta por dentro, ou a melancia. Cada um vai dar a sua particularidade, aquilo que está inserido na sua genética. Olha, ali na casa de seu João tem um pé de jaca, jacatura doce. Mas na casa de Dona Maria é uma jaca pirão, não presta. É o DNA dela. É a genética dela. Você vai pegar aquele caroço de jaca e você vai plantar em outro lugar. Vai nascer uma praga, vai nascer um pé de jaca pirão. Tem quem goste. Tem quem gosta de jaca pirão. Tem quem não gosta de jaca mole. Tem quem gosta de jaca dura. Tem quem gosta mais de jaca mole. Tem a sua especificação genética. Isso é lá com Deus. Você não tem que viver se frustrando, olhando com um olhar para fora, um olhar onde o inimigo está combatendo você internamente através do exterior. O evangelho não é mais o mesmo, as coisas não são mais a mesma, porque você atribui que essas coisas que te cercam e que estão lá fora, com uma Bíblia, com as Escrituras, é evangelho, quando não é evangelho. Onde Jesus já deixou tudo pontilhado e norteado para nós. Deixou tudo certo, ou não deixou? Pela árvore se conhece o fruto. Não se colhe uvas de espinhos. E por que agora eu vou querer levar esse pé de espinho para um laboratório e fazer uma transmutação genética, fazer aqui uma modificação genética para que esse pé de espinho dê uva, para que esse homem engravide, para que essa mulher vire homem? E eu vou ficar preocupado agora, querendo empurrar ela abaixo, forçando que aquele pé de espinho dê uva, sendo que esse irmão só pode dar esse fruto se ele for morada de Deus, se ele realmente for nascido de novo da água do Espírito, se ele for morada de Deus em Espírito e tiver nele aquilo que vai dizer que ele tem o Espírito, o fruto do Espírito. Aleluia. Uma árvore estéril vai ter fruto? Como é que um templo, todos são templos de demônios, morada de demônio, covil de ladrões e salteadores e morada de Deus. O que vai dizer se eu sou morada de Deus ou não é o fruto. Quem vai dizer se eu sou uma árvore frutífera é se eu realmente encontrei um Espírito Santo. Enquanto as pessoas ficam por aí, fazendo pesquisas e estudando, o que não torna elas melhores, nós vamos preferir ficar com Jesus. Aleluia. Não adianta que você trazer uma terminologia, uma questão exaustiva, né? Eu fico vendo um bocado de pessoas que a nível de conhecimento é muito bom. A internet hoje é
um celeiro de pessoas que ficam se influenciando, estudando. Isso é muito bom, mas mudou você em alguma coisa? Né? Isso pode ser aplicado no viver da igreja? Isso vai fazer você vencer a sedução dos homens malignos, das mulheres malignas? Vai mudar algum centímetro na sua vida? Eu posso chegar aqui hoje pela manhã, ter uma comunhão com os irmãos, chegar na casa do irmão Mateus, sentar lá no alpendre da casa dele, tomar um café, ter um bate-papo, que vai ser muito mais enriquecedor, muito mais construtor de estrutura espiritual, do que um conhecimento cabedal, tecnológico, né? Evolutivo, que não muda um centímetro. Paulo ele já advertia a igreja sobre vãs filosofias, sobre genealogias intermináveis e sobre fábulas judaicas. Porque Lilith foi a mulher de Adão. Porque sim, isso é igual que onde é que você quer chegar com toda essa parafernália? Nós temos aí o livro do profeta Isaías. Deus disse que no final dos tempos a glória do Senhor encherá a terra, o conhecimento. Né? Existem vários livros apócrifos, por exemplo. Aí você vai estudar o livro de Enoque. Sim. O que é que o livro de Enoque tem a me acrescentar? Jesus já acrescentou tudo aqui. Ou você quer provar que houve um erro, que o livro de Enoque não entrou nas Escrituras, vai entrar agora. Sim, o que é que tem para me acrescentar? Cristo não me basta? A expiação? Só o estar consumado de Cristo, a doutrina da redenção, que muitos não conhecem, está preocupado com besteira, não sabe nada da doutrina da redenção, não sabe nada da doutrina da redenção, da justificação, não tem ideia de um novo nascimento, de um aprofundamento edificativo, não sabe que todo o princípio das Escrituras está no congregar da igreja. Né? Aí nós vivemos hoje o mais novo modismo. Né? Eu vou negar toda a fundação, a construção de uma estrutura do reunir, do estar junto, no comungar. Né? E eu vou ficar agora na questão virtual. Nós estamos tão modernos que nós precisamos de um Deus virtual. Quem sabe isso não funciona? Um Deus não presente, um Deus que vem via cabo, fibra ótica, o Deus CG, 5G. Né? Eu não preciso ter contato com o pastor Antônio, e nem pastor Antônio precisa ter um contato físico comigo, porque eu sou mal cheiroso, eu tenho ainda muitos nó pelas costas, eu ainda fofoco um pouco, então eu não preciso desse ferro amolando ferro. É uma igreja high-tech, maravilha, é um Deus fantasia, é um Deus de holograma, beleza, é o início da sua desgraça, é o início dessa sociedade. Caminhamos, eles caminham para isso, mas tem aquelas pessoas que querem, justamente, negar o fundamento estrutural do Evangelho. Esse que é o problema. Então, quando o escritor de Hebreus, pelo Espírito Santo, que já sabe que as Escrituras estão talhadas até o relâmpago que vai romper do Oriente ao Ocidente, ali passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Esse passar terra e céus, né? ela perdura, porque depois nós nos transformaremos na própria palavra, seremos como Ele é, nós seremos, né? Seremos de um outro corpo, de uma outra estrutura. Então essa palavra que o escritor de Hebreus pelo Espírito já pintava e quer passar para nós, é isso aqui. Não vos deixeis levar por ensinamentos, teorias, teses, conceitos várias e estranhas. Irmãos, eu não preciso estudar a teoria da evolução. Eu não preciso estudar o período da era mesozoica, paleolítica, de que o homem veio de Neandertal, Australopithecus. Eu preciso apenas de uma coisa, aquilo que havia na vida de Estevão. Um homem cheio do Espírito Santo, que estava em santidade, no viver santo da igreja, e no momento adequado, ele manifestou no poder a palavra para os teólogos e doutores de sua época, que não suportaram, como Cristo disse para Pedro,
Existem coisas que muitos não suportam ouvir. Há algo nos Deus permitiu suportar. Em outros momentos Jesus disse: eu tenho muitas coisas a vos dizer, mas esse momento evolutivo, seu espiritual, você não pode suportar. E tem coisas que eu estou te dizendo agora que você só vai entender lá na frente, quando você sair dos 15 anos de idade. Coisas que na idade genealógica, cronológica, você não entendia, e hoje você entende. Você não entendia por que misturar, porque tem que sair sangue, mamãe. Você não sabia que você estava ali iniciando a ser, né, uma mulher fértil. Que a menstruação é o período que a mulher inicia a sua fertilidade. Hoje você já sabe, mas não sabia. Como também no mundo espiritual, existem muitas coisas que nós não entendemos, mas que nessa busca, nessa dedicação, o Espírito, no momento certo, ele vai fazendo você brotar. É como uma árvore, ela vai brotando. Chegou o momento de sair mais uma raizinha, maravilha, chegou o momento, essa é a evolução. Eu sou galho, Jesus é a árvore, meu pai é o viticultor. Se eu estiver ligado ao Senhor Jesus, eu vou dar frutos. Por quê? Porque ele não muda. Em Deus não há mudança nem sombra de variação. Esse é o motivo da nossa segurança. Não é eu chegar aqui hoje e Jesus dizer: olha, eu mudei todo o meu sistema, eu mudei a minha forma operacional aqui da empresa, o relógio de marcar o ponto não vai ser mais na entrada, vai ser na saída, o modo operandi aqui da empresa vai ser assim. Você trabalha em qualquer área, você toda hora está vendo chegar novas estruturas, você vê chegar novas leis, você vê chegar novas siglas, novas metas, novos rótulos, novos preços. Você vai ver que o mundo vai mudando, né? Você chega em uma capital, já não é mais um dinheiro que você paga, você tem um cartão magnético que você passa lá na roleta do metrô. Tudo vai mudando, a forma vai mudando e o homem tem que se reinventando. Mas com Deus, o meu relacionamento com Ele suporta saber que eu mudo e que essa minha mudança é para melhor. É uma mudança evolutiva. Foi por isso que o apóstolo Paulo escreveu aqui em Efésios que nós vamos nos desenvolvendo e crescendo até chegarmos à estrutura de varão perfeito. Que esse varão perfeito é Cristo Jesus. Ele disse aqui: para que não mais sejais meninos. Ele mostra aqui e dialoga com seres de carne, de osso e de sangue, para que se entenda a realidade de uma vida física e de uma vida espiritual. E aqui ele usa como exemplo o nosso desenvolvimento físico. Eu era menino, pensava como menino, eu falava como menino, mas quando eu cresci, virei homem, eu parei com as coisas de menino. Ele está querendo falar em relação à questão espiritual, mas usando um exemplo da vida física. E agora aqui ele diz: não, como menino, né, Maria vai com as outras, né, vamos ali, vamos pular o muro, vamos roubar manga na casa de Joana e tal. Um menino inconstante, uma hora quer isso, outra hora quer isso. Ele aponta agora para esse novo homem em Cristo, que ele vai se desenvolver através de quê? De historinha, de conto de fada, de genealogias intermináveis. Não, ele vai se desenvolver com um alimento sólido. E esse alimento, ele diz aqui em Hebreus: não mais levado com ventos de doutrina, com crianças, com ensinamentos vários, estranhos, porque bom é o quê? Bom é que o coração se fortifique com o quê? Com a graça. O que é a graça? Um valor imerecido. É essa graça de Deus, irmãos, não com alimentos que não trouxe proveito. Que proveito vai ter? Que proveito tem essa teoria? Isso aqui, sim, vai mudar o quê? Olha, irmã Jonathan, eu vim aqui provar que quem engoliu Jonas foi uma baleia cachalote. Ele foi engolido, meu amigo. O que é que tem a ver se foi uma formiga que engoliu ele? O evangelho não são técnicas racionais, é fé. E é para isso aqui me cai a fé desses homens. E que homens eram esses que aqui estava querendo nos mostrar o escritor de Hebreus? Os profetas, os apóstolos,
os doutrinadores, eles socavam o quê? Você acha que Paulo não tinha conhecimento? Me mostra aqui um desses homens aí que foi arrebatado aqui, até o primeiro céu. Me mostra aí, CQM, experiência pós-morte, paranormalismo, espiritismo, chá de Santo Daime. Me mostra aí o que é física quântica, o cara está querendo ensinar ficção nuclear, fusão nuclear a físico. Está querendo ensinar a tabela periódica química, irmão. Negão está querendo ensinar o Espírito Santo. Está querendo criar, no final dos tempos, toda a desgraceira é jogada no ventilador. E aí fica um bocado de crente. Agora eu estou Perseu desinchado. Porque a ciência incha, vá, siga a ciência. Mas Paulo diz: o amor edifica. A palavra edifica, porque não é isso? Não, pastor, você é idiota. Pastor Flávio, eu agora sou um intelectual crente, rapaz, não estou mais nesse negócio de biblinha, de doutrinazinha. Não. Meu negócio agora eu sou intelectual, rapaz, eu estou estudando a física quântica, entendeu? Jesus, ele se desfez dos átomos e atravessou a parede. Eu estou agora numa outra vibe, eu estou numa tecnologia. A religião é essa, a religião ciência cristã de Tom Cruise. Não, eu estou agora na energia cósmica, eu estou agora nas Pleiades, nas constelações de Órion, eu estou agora... Sim, meu querido, sim, são sinais, são. E muda em quê? Esse conhecimento vai me fazer ser mais santo? Paulo aqui já não sabia disso. Os apóstolos não tinham esse entendimento. O Espírito Santo quis deixar alguma coisa disso claro para nós. Em relação a mudar em alguma coisa a nossa vida, no sentido de vencer a carne. Joga a corda e na ponta da corda um sonar. Como é o sonar? Como é o sonar, irmão Adelson? O sonar é como esse cara, esse microfone aqui, ele vem com um cabo. Tá certo? Ele é grande. Ele emite ondas sonoras que batem nas plagas, nas montanhas oceânicas submersas e retorna com um sinal sonoro. E através do sonar faz a leitura do leito dos rios e dos mares. Existe sonar moderno de navios de pesca que mostra até o tipo de carbono que está chegando à embarcação. Eu lhe convido a pegar esse sonar aqui, que é a palavra de Deus, e olhar para dentro de si. Você está na fibra ótica e no Bluetooth, mas a desgraça, o ódio, as mazelas da vida, as coisas que não agradam a Deus, fermenta dentro do homem. Bota ele dentro de uma máquina de ultrassom para ver se arranca a malignidade do primeiro homem. Se o conhecimento, a tecnologia, os estudos conseguiu tirar 1 milímetro do pecado, de julgar o outro. Veja que tecnologia. O cara está metendo bomba aí nas guerras, na geopolítica. Veja aí, se o fã do conhecimento, se o fã da tecnologia, e veja as desigualdades sociais, mudou? O mundo não é o mesmo mundo? O homem não é o mesmo pecador, monstruoso, que ainda tem coragem de mandar uma bomba, de fazer guerras biológicas, de ter prazer de ter a sua mesa farta quando os outros estão em desigualdade? Faça uma leitura desse mundo odierno. Essa tecnologia serve para quê? Um conhecimento astral, um conhecimento que não nos muda. E aqui o escritor de Hebreus está dizendo aqui, para nós, amados irmãos, bom para nós é estarmos buscando um alimento que produza uma libertação dessa nova criatura e desse novo homem, não com alimentos que não trouxeram proveito. Trouxe que proveito para você? Eu fico indo lá na biblioteca, lá um bocado de livro, bom, é bom, estude. Não estou dizendo que não tem que pesquisar não, irmão, pelo amor de Deus, lê tudo e retém o bem. Mas no final de tudo, melhorou você em quê? Eu tenho certeza que o sermão das bem-aventuranças vale mais do que qualquer tratado
teológico de João Calvino, de qualquer homem nessa terra aí. Um Salmo 23, lido e praticado de forma devocional, vale mais do que qualquer tonelada de conhecimento de Harvard ou de Coimbra, porque pode me transformar pela prática. Eu não preciso, irmão, estar procurando chave de fenda, muleta, isso, aquilo outro, uma escadinha, um pulinho, uma teoria, uma terapia, isso, aquilo, um jeitinho para ser melhor. O que eu preciso é simples, irmão. É muito simples. É o homem que não aceita um Jesus simples. Tem que ser um Jesus de uma nova roupagem tecnológica. Parece que eles querem colocar e dar um jeitinho de jogar Jesus nas cátedras da universidade. Mas esse povo chulo, tosco, ignorante, nós precisamos mostrar a intelectualidade do Evangelho, porque Paulo foi um filósofo no período socrático dos epicureus. Parece até que Jesus quer ser elevado à categoria de César, do rei de Roma, quando ele vem por vias contrárias. O homem querendo exaltá-lo para o mundo e ele dizendo: meu reino não é deste mundo. Se fosse, pediria para os meus servos. Querendo dar um jeitinho de se manter, de se perpetuar, de receber apupos e aplausos de um mundo que deve odiar aqueles que verdadeiramente vivem a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça e não com alimentos que não trouxeram proveito algum aos que com eles se preocuparam. Esse texto nos dá margem para falarmos aqui mais muito tempo, mas eu quero me ater só a isso. Continue, mas no final de tudo, veja, o camarada, para tirar uma grama de ouro, ele pega uma caçamba de barro. Uma caçamba de barro, cascalho, e na bateia ele vai peneirando, para no final de tudo, não tira um copo desse de ouro, dependendo do veio, dependendo da jazida, dependendo do garimpo. Então, no final de tudo, quando você garimpar, eu peço a Deus que você consiga extrair aquilo que realmente seja útil para fortalecer o seu coração nesses últimos dias. Segue o teu caminho, disse Davi a Salomão, eu vou pelo caminho de toda a terra. Tu, porém, Davi, esforça-te e se une. Esse foi o texto que Deus me deu quando eu saí de casa. Eu pedi ao Senhor uma palavra, e o Espírito falou no meu coração o que Davi disse a Salomão: eu vou pelo caminho de toda a terra, eu vou morrer. Tu, porém, esforça-te de ser homem. Lá na frente, depois, Salomão diz: de tudo que se tem ouvido, tá? De toda a parafernália que você vê aí, porque muito estudar eles falam da carne, mas no meio de tudo isso, o final, se souber essa grama de ouro, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Aleluia. Porque o homem dará conta de tudo a Deus, você e você mesmo diante dele. Então, que você possa pegar essa palavra nessa manhã e sossegar a sua alma, não ser mais inconstantes como crianças levadas por todo o vento de doutrinas, porque você vai sublevar, você vai morrer afogado. Esse tsunami vai te levar a qualquer momento. Já tem até talvez um pé seu preso no laço do passarinheiro. Cuidado, são heresias destruidoras. Aqui eu fiz questão de ler: maquinação do erro por mentes fraudulosas, vento de doutrina pela fraudulência dos homens e pela astúcia, tendente ao que? A ser melhor. Essa astúcia, o espírito da astúcia, Paulo disse: eu nem sei das astúcias do diabo. Astúcia é o fruto do espírito. Essa astúcia de ficar procurando coisas é para o quê?
Para ser mais fiel a Deus? Ser mais beato a Deus? Ou é para a maquinação do erro? É por isso que o cara está dizendo aí que pode casar homem com homem, cantando em mim aí. Ah, mas eu sou contra isso. Você é contra isso porque você acha que é grande, mas tem bebido muito caldo. Você não está comendo a galinha, mas está bebendo o caldo. Tá bom, meu irmão? E um pouquinho de fermento não vai tirar você não, viu? Não pense que você vai se excluir de não ser culpado por não ter um posicionamento dentro da palavra. Você tem negado pior do que Pedro a Cristo com seus posicionamentos modernos. Não pense que Deus faz vista grossa, viu? Eu sei como é que tudo começou, porque eu tenho estudado para isso. Eu sei como é que o inimigo veio. Eu sei como é que um pouquinho de fermento vai dar toda mal. Não, mas aí, não, eu sou contra o homossexualismo, mas eu sou a favor do incesto. Já tem esse movimento aí. Os psicólogos estão dizendo agora que você pode ter 60 anos de idade, mas pode ter uma idade inata, uma idade de criança. E por isso que você pode namorar com um menino de 10 anos de idade. Porque não, isso é uma falta de repressão. Essa é a nova modernidade da psicologia. Vai indo. Ah, eu sou contra isso. Isso aí é um tiro muito grande. É tipo assim, o camarada não gosta de barba, e aí ele faz uma doutrina proibindo barba. Quando Deus deu a barba, não deu a mulher. Um exemplo assim, a pessoa vai mudando conforme o que gosta e o que não gosta. Ah, eu sou homossexual, então eu posso, eu aceito. Eu não sou, não gosto, e aí eu crio e busco dentro das Escrituras. Cuidado com o seu crivo, porque você não é o Espírito Santo. Se neutralize. Se neutralize e não interprete a palavra de Deus ao seu bel prazer, do que você acha ou do que você deixa de achar. Porque está escrito, a lei e as Escrituras, se eles assim como a palavra não falarem, para eles jamais nascerá a alma. Oremos ao Senhor.